Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também. Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também. Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também. Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também. Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também. Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também. Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também. Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também. Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também. Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também. Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também. Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também. Então nós que defendemos a presidenta Dilma, nós temos consciência. Achamos até que ela não tem condições mais de governabilidade e não seríamos nós, senadoras e senadores, irresponsáveis de apenas defender a volta dela para ampliar uma crise que não é só política, mas é econômica também.